Querido Deus, preencha cada espaço do nosso coração. Preencha a nossa mente, Pai. Preencha cada um de nós com o Teu Santo Espírito. Que o Senhor fale ao coração de cada um de nós. E que nós saiamos daqui, Pai, de uma forma diferente da qual entramos. Temos muitos sonhos. Tivemos uma semana de muitos desafios, de muitas lutas, mas de muitas vitórias, Pai. Porque o Senhor esteve conosco. A Tua mão forte, nós sentimos segurando a nossa mão. E por isso nós estamos aqui nesta manhã para Te agradecer, Pai. Te agradecemos por tudo, pelas bênçãos, mas acima de tudo, pela salvação em Cristo Jesus. Eterno Deus e Pai, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor conhece o que nós trouxemos nesta manhã, as nossas angústias, aquilo que nós viemos buscar. Que ao abrir a Tua palavra, Pai, Teu Espírito Santo fale conosco. Tudo isso nós rogamos, pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Feliz sábado. Você está feliz? Então você vai olhar para o seu que está ao seu lado e vai dizer o seguinte. Presta atenção. Repita comigo. Estou feliz em vê-lo aqui, mas quero vê-lo no céu. O céu não será o mesmo sem você. Vem comigo? Amém? Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado porque você poderia estar em qualquer lugar, mas você escolheu estar na casa de Deus. Aqui é um lugar muito especial, já estive aqui por várias vezes nessa igreja. Nós temos uma escola aqui do lado também. Eu fico muito feliz por ser parecido e comparado ao Giuseppe. Mas o Giuseppe, ele é do MIPES. Fica tranquilo, irmãos. Eles se confundem. Então, eu já cheguei à conclusão que nós somos irmãos gêmeos. Só que diferente de pai e de mãe. E ele fica feliz da vida. Eu não fico muito feliz, não. Mas ele fica muito feliz em ser muito parecido comigo. Mas é uma alegria estar aqui com vocês. Vejo alguns rostinhos conhecidos. A professora Raquel, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né, professora? Já vejo aqui que está pondo fogo no louvor aqui. Deus seja louvado pela sua vida e ministério. Professor Felipe também, com a sua esposa. O professor Felipe é o diretor aqui da nossa unidade, aqui do colégio. E a esposa, a professora Thaís, é a nossa professora aqui na rede. Eu estou vendo aqui também a professora Silvia. Tem mais professores aqui, eu acho que acredito, ou funcionários. Eu sei que eles estão aqui conosco também. Já vi alguns rostinhos aqui conhecidos também. Pastor Júnior, que está por aí, está lá no fundo. Também é o nosso novo capelão. Tanto o pastor quanto o professor Felipe estão aqui para servir a igreja também e louvar e engrandecer o nome de Deus através dessa igreja disfarçada de escola. Amém? Eu trago um abraço muito especial dos nossos mais de 450 funcionários. Desses são quase 250 professores. As nossas 8 escolas, e uma está aqui, do lado de vocês. Nós temos hoje, aliás, ontem, chegamos à marca de 5.250 alunos, para a honra e glória do Senhor. E é uma alegria poder trabalhar para o Senhor no ramo da educação. Eu louvo ao Senhor porque Deus nos dá essa oportunidade de transformar vidas através do estudo, através dos livros, através do propósito que Ele coloca no coração de cada um dos nossos professores, dos nossos funcionários também. E desde já eu peço para que vocês orem por nossas escolas, todas elas. Nós estamos começando já um projeto, uma nova escola, já começamos já a quebrar ali algumas coisas na Barra da Tijuca. Então, ela já vai acontecer nesse ano de 2023. Nós temos um sonho muito grande e vamos lutar para que esse ano de 2023 também nós consigamos chegar na região 8, lá na ponta do estado, em Volta Redonda, Barra Mansa, naquela região. Esse é o nosso sonho enquanto educação. E nós queremos trabalhar muito forte para isso. Não por números, não crescimento por crescimento, mas porque quando a gente faz isso, a gente consegue ter a oportunidade de cada vez mais falar do amor de Jesus para essas crianças, para esses jovens, para as famílias que estão conosco, tendo contato com a educação também. Então, que Deus seja louvado por esse projeto, que nasceu no coração de Deus,
para ser uma bênção na vida de cada um dos nossos funcionários, dos nossos alunos e das famílias também. Trago um abraço também do pastor Giovanni. O pastor Giovanni é daqui, né? É de casa. Estava falando com ele ali um pouquinho antes de subir aqui ao púlpito. Nós tivemos a notícia ontem de uma professora nossa, o esposo dela foi assassinado ontem no centro do Rio de Janeiro. Então daqui eu já vou encontrar com ele, nós vamos para esse sepultamento, para esse cemitério. Enquanto aqui estamos sujeitos à violência, à morte, à dor, às provações. Mas eu trago uma notícia para vocês nessa manhã. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E não demora o momento em que nós vamos olhar para o céu e ouvir um louvor diferente, um louvor de anjos, com trombetas, vindo na frente, trazendo com eles o nosso Salvador Jesus. E aí, lá não haverá mais morte, não haverá mais luta, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sepultamento, não haverá mais angústia, só haverá paz. E a oportunidade de nós estarmos juntos, como uma grande igreja, louvando e engrandecendo o nosso grande Deus. É para isso que nós estamos aqui nessa manhã. É por isso que nós viemos aqui nessa manhã. Para dizer para Deus: Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. Eu escolhi te servir. Eu escolhi te adorar. Eu quero estar na tua presença. Até que no momento em que tudo se findar, o Senhor dê a ordem a Jesus. E Ele venha nos buscar e morar com Ele na eternidade. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 10. Todos estão com a Bíblia aí? Se você não estiver com a sua Bíblia, senta com alguém que tem, que está com ela. Evangelho de Marcos, no capítulo 10. No versículo 46. Marcos 10, 46. Como nós vamos abrir a palavra de Deus, e quando abrimos a palavra de Deus, pedindo o poder de Deus, através do Espírito Santo, Ele fala conosco. Por isso, vamos fazer novamente, porque nós vamos ler a palavra de Deus. Então, feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de ainda termos a Tua palavra em nossas mãos. Por isso, Pai, que dela emane poder, que dela saia a unção que nós necessitamos para vencer as dificuldades que ainda virão em nossa vida, durante esse dia, durante essa semana, durante os próximos dias, até que o Senhor volte e nos leve para viver a vida eterna. Mas enquanto isso não acontece, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz, através da Tua palavra, e agora que Teu Espírito Santo nos dê discernimento, fale conosco, e que não fale das minhas palavras, mas daquilo que o Senhor deseja e quer para cada um de nós nessa manhã. Tudo isso te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus, mas antes deixa eu contar para vocês uma história. Havia um alpinista que gostava de grandes aventuras. Ele era muito desafiado, assim, ele gostava de vencer os desafios, cada vez um desafio maior que o outro. Chegou um momento em que ele olhou para uma determinada montanha que ninguém queria escalar, porque essa montanha ela tinha uma característica diferente. Sabe o que acontecia com essa montanha? Porque normalmente um alpinista, quando ele vai fazer, né, o desafio, a aventura, ele estuda o clima, certo? Temperatura, ele se prepara para aquilo, para não ser pego de surpresa. Essa montanha era a mais imprevisível de todas. Então, no momento que ela estava com o sol brilhando, você vendo, em questão de minutos, ela entrava com muitas nuvens, neblina, e você não enxergava mais nada, não enxergava um palmo à frente. Ninguém tinha coragem de desafiar essa montanha, até que esse aventureiro decidiu fazê-lo. Pegou todo o seu equipamento, preparou e subiu. Tudo tranquilo, sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma dificuldade. Um passo após o outro, foi subindo, chegou até o topo da montanha. Olhou para baixo e disse o seguinte: eu venci. Não houve dificuldades.
As pessoas disseram que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Eu venci. Começou a descida. E, de uma forma súbita, de repente, enquanto ele descia, ele se preparava com a corda, e aí descendo ali de rapel, né, pulando, segurando uma mão após outra. E aí o que acontece? De repente, o tempo muda. De repente, o céu fecha. De repente, a neblina sobe. E ele não mais enxergava um palmo à frente dele. Ele não sabia mais qual era a distância que ele estava. Se ele estava próximo, se faltava muito, se ele poderia descer um pouco mais, se ele esperava. Ele ficou completamente sem poder enxergar. E somado a isso, o seu equipamento travou. E ele não conseguia nem subir nem descer. Completamente travado. Sem enxergar um palmo à frente dele. Ele tinha uma decisão a fazer. Esperar, contar com a sorte, tentar descer, ou quem sabe, cortar a corda. Decisão difícil. E lá ele ficou, esperando. Veio a noite. O clima se tornou ainda mais frio. Frio, congelante. E aí, durante toda a madrugada, ele ficou ali. Até que chegou um momento que ele não resistiu e morreu. Pendurado naquela corda. No outro dia de manhã, as pessoas foram resgatá-lo, né, os bombeiros sentiram falta, foram resgatá-lo. Quando olharam para ele, descobriram, quando o céu já estava aberto, já dava para enxergar todas as coisas, olharam para ele e perceberam que ele estava a 2 metros do chão. Ele não enxergava, mas estava próximo do chão. Era só cortar a corda, que ele conseguiria se salvar ali. Mas ele não o fez porque ele não enxergava o chão. Amigos, irmãos, nesta manhã, nós somos confrontados na nossa vida espiritual a enxergar com os olhos da fé. Porque a fé é exatamente enxergar naquilo que nós não podemos ver. É confiar, é dar o passo e depois deixar Deus colocar o chão. Isso é ter fé. Isso é confiar. Isso é acreditar. E é sobre isso que nesta manhã eu quero conversar um pouquinho com vocês. Sabe, muitas vezes nós somos confrontados em determinadas situações que as pessoas, muitas vezes elas pedem para que a gente pare de exercer a nossa fé. Porque a nossa fé às vezes está incomodando as pessoas. Às vezes a gente desenvolve a nossa fé a tal ponto que as pessoas que não têm esse princípio de acreditar e ter fé se incomodam. Assim como o personagem que nós vamos estudar nessa manhã. Alguém que todas as pessoas que estavam junto ali com ele não o viam como uma possibilidade. Só houve um personagem nessa história que o enxergou como possibilidade de salvação, e foi Jesus. Como eu disse para vocês, abra a Bíblia aí, já estão abertos em Marcos 10, versículo 46, diz o seguinte: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, ele quem? Jesus. Juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. Parou Jesus e disse: chame-o, ou chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. E então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te... E imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada afora. Interessante essa história, porque Jesus estava neste momento caminhando de Jericó para Jerusalém. Se você continuar a história, você vai perceber que os próximos passos é Jesus chegando em Jerusalém para ser crucificado. Jesus tinha um propósito muito definido, muito claro, que era salvar a humanidade. É por isso que ele veio a este mundo.
Esse era o caminho que ele estava trilhando. As multidões, ou a multidão estava junto com ele, caminhando com ele. Onde Jesus andava, elas iam juntas, junto. Eu não sei se você já parou para pensar na multidão, ou nessa multidão, ou nas multidões que seguiam a Jesus. Quem eram as pessoas que estavam lá? Muitas dessas pessoas, eram realmente pessoas que estavam estavam agradecendo a Jesus e vivendo uma experiência com ele, e aonde ele fosse, elas iriam junto. Dentro dessa multidão, haviam pessoas também que estavam esperando o momento em que Jesus cometesse algum erro para acusá-lo. Dentro dessa multidão haviam os discípulos também, que estavam ali próximos. E quem sabe não, e dentro dos discípulos havia um que lá na frente ia fazer o que com ele? Iria traí-lo. E nesse contexto dessa multidão, que estava caminhando, saindo de Jericó, a caminho de Jerusalém, eles passaram por uma estrada. Imagina, estamos falando de próxima Páscoa. Imagina como aquela estrada não estava movimentada. E ali havia alguém que por circunstâncias da vida, a Bíblia não nos fala, ela não dá nem o nome, que ela diz que ele é filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu, que estava ali no canto, à beira do caminho, à beira da estrada, pedindo esmola, pedindo uma chance, pedindo para que fosse ouvido pelas pessoas, clamando. E as pessoas passavam e ele continuava lá clamando, clamando. De repente, ele escuta um barulho grande, de uma multidão. Você já parou para pensar, se alguém chegou para ele, cutucou nele e falou, ó, está vindo uma multidão diferente agora. Está vindo uma multidão com alguém especial. São pessoas que estão indo para Jerusalém também, mas elas estão com alguém diferente. Será que alguém chegou a falar isso para ele? Para ele de fato perceber o que estava acontecendo? Eu acredito que não. Sabe por quê? Nós acabamos de ler no texto bíblico que ele diz, ele grita, ele clama, ele brada, Jesus, filho de... Quem falou para ele esse termo messiânico? Quem ensinou para ele que Jesus era filho de Davi? Em algum momento na sua história, ele foi ensinado sobre isso. Então, ele sabia quem era Jesus. Aquelas pessoas que estavam junto com Jesus, parte delas, da multidão, nem sabia quem era. Seguiam esperando um milagre. Seguiam esperando o próximo milagre. Ele transformou, ele modificou, ele curou, ele salvou. Vamos esperar o próximo milagre de Jesus. E assim seguiam sucessivamente, muitos deles. Aqueles que vão por interesse. Você conhece alguém assim? Quando tudo está bem, esquece de Deus. Quando vem os problemas, as lutas, as dificuldades, aí lembra que Deus existe. Mas Deus é Deus sempre. E aliás, os problemas não vêm de Deus. Não é Deus que envia o problema para nós. Que Deus tirano seria esse, que nos ensinasse através do problema? Deus é um Deus de amor, de graça, de misericórdia. Mas muitas vezes Ele permite situações para nos ensinar algumas coisas. Esse rapaz, Bartimeu, clamava desesperadamente, Jesus, olha para mim, Jesus, filho de Davi, tem o quê? Misericórdia, 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 miséria e córdia, olhar com o coração. Jesus, enquanto esses todos que estão te seguindo não me enxergam, o Senhor que tem o olhar de misericórdia, me enxergue, por favor. Olha para mim. E nós acabamos de ler no texto que Jesus faz 3 coisas que são as mesmas que Ele faz para mim e para você nesta manhã. Por isso que eu orei antes de iniciarmos a mensagem, para dizer o seguinte: Jesus nos chamou, me chamou, te chamou nesta manhã para estar aqui exatamente para fazer a cura, a transformação que nós necessitamos. Talvez você enxergue perfeitamente, como eu. Quer dizer, perfeitamente não, que se eu tirar o óculos eu não enxergo nada. Mas você consegue visualizar. Mas e pelos olhos da fé? Você tem visto um palmo à sua frente? Você tem confiado plenamente nesse Deus que tudo sabe, tudo vê, que conhece o fim desde o princípio, que sabe de todas as coisas, que sabe da sua vida, sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos, sabe o que vai acontecer com você? Ele sabe de tudo. Você tem confiado plenamente nesse Deus? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Jesus, quando Ele vê toda aquela comoção,
Interessante porque alguns que estavam ali seguindo, junto da multidão, quando começaram a ouvir o cego gritar, o que eles disseram para ele? Shh, silêncio. Você está atrapalhando Jesus. Jesus tem mais coisa para fazer do que ouvi-lo, do que te ajudar. Então, ó, silêncio. Você já é a escória. Você já está ao lado, à beira do caminho. Olha a sua vida. Olha o que transformou a sua vida. Porque a Bíblia fala, quando Jesus diz para ele, o que queres que eu te faça? Ele fala o quê? Que eu volte ou que eu torne a ver. Quer dizer que ele não era cego de nascença. Em algum momento, por algum contexto, ele perdeu a visão. Em algum momento da história dele, ele viu o sol, ele viu a nuvem, ele viu a natureza, ele viu as pessoas. Quem sabe ele adorou, ele já enxergou, ele já viu em algum momento. Ele queria voltar a ter essa sensação novamente. Jesus, quando escuta tudo isso, ele para. Primeira coisa, Jesus para e nos diz o quê? Irmão, amigo, filho, quantas pessoas te procuram pedindo por um ato de bondade, um ato de cristianismo? Pare e escute. Ah, eu estou atarefado demais, meu tempo está muito corrido, as minhas horas não tem como. Se eu parar para escutar, eu não consigo avançar. E é assim, de uma forma desenfreada e louca, nós vamos vivendo. De uma forma desenfreada. A gente não tem tempo para conversar com os filhos. A gente não tem tempo para conversar com a esposa. A gente não tem tempo para falar com os irmãos da igreja. A gente não tem tempo, a gente corre contra o tempo. O tempo parece que falta. Sim ou não? Parece que os dias não têm mais 24 horas. Parece que os dias têm menos. E aliás, esse é um dos sinais da volta de Jesus, a brevidade dos tempos. Agora há pouco, nós comemoramos o Natal. Quando você respirar, você está comemorando o Natal de novo. Não é verdade? Quanto tempo foi a Semana Santa aqui? Um ano atrás. Não, foi ontem. Daqui a pouco nós já estamos na Semana Santa de novo. E assim sucessivamente. O tempo está desenfreado, rápido demais. Muito rápido. Por isso nós não temos tempo. Não temos tempo para olhar para as pessoas. Não temos tempo para olhar aqueles que estão marginalizados. Aqueles que estão clamando. Por favor, esse Jesus que você vai todo sábado adorá-lo, fala dele para mim. Mostra ele para mim, deixa eu conhecê-lo. Tem misericórdia você de mim e me mostra esse Jesus. Não, eu não tenho tempo. Eu estou atrasado. Estou na correria, eu não consigo parar. O rei do universo que veio a este mundo, quando esteve nessa transição de Jericó para Jerusalém, ele para. O que ele vai fazer em Jerusalém não vai mudar. Ele vai salvar a humanidade em Jerusalém. Mas ele para ouvir alguém que era marginalizado, alguém deixado de lado, alguém que as pessoas não ligavam mais, não estavam mais nem aí para Bartimeu, porque ele estava ali à beira pedindo esmola. A gente sabe dessa situação. Quantas vezes nós somos confrontados com isso? E muitas vezes o que a gente faz? Ah, não. Uma vez eu estava pregando numa igreja, lá em São Paulo, e aí entrou uma pessoa com características diferentes de uma pessoa que está na igreja. Vestimenta diferente, cheirando diferente. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. E ela começou a andar e ela veio na minha direção. Eu percebi que a liderança se incomodou, porque ele ia atrapalhar a mensagem. E ele começou a andar, e veio e parou na minha frente, assim, ó. E eu, diante daquilo, eu pensei, o que eu faço? Continuo, paro, dou um abraço, oro, encerro. E eu percebi que os irmãos estavam mais incomodados do que eu. E eles foram e abraçaram, com aquele abraço super carinhoso, sabe? Aquele de sossega, mata leão. E começaram a arrastar. E eu com a Bíblia aberta falando de amor, de Jesus, de salvação. Eu olhando aquilo, eu falei, não dá. Não tem como. Espera aí só um pouquinho. Para tudo. Vem cá. Eu não dei a palavra para ele, né? Lógico, senão dá o microfone, ele vai soltar alguma coisa que não deve, né? Eu dei um abraço nele. Percebi que ele estava bem alterado. Tentei, na medida do possível, orar com ele, segurando assim, na cabeça dele. Orei com ele. Aí chamei um diácono, né? Aí o diácono, de uma forma que aí ele percebeu que, não, peraí, tem que ser diferente. Aí eles pegaram, ele sentou, ficou uns 3 minutinhos e foi embora.
Eu não sei o que ele foi fazer na igreja aquele dia. Eu não sei se ele ouviu nada do que eu falei. Ele estava tomado pelo álcool. Mas de repente essa oração, esse trato, pode ter feito a diferença na vida dele. Pode ter feito a diferença. Agora você já imaginou chegar no céu? O primeiro ponto é eu estar preparado para estar lá, né? E o segundo, encontrar com esse rapaz no céu. E ele olhar para mim e falar, obrigado porque você não desistiu de mim não. Enquanto todo mundo estava ali meio preocupado, você orou comigo. Você me buscou ali de alguma forma. Jesus parou para ouvir esse Bartimeu. Ele não só para, porque só parar não resolve. Jesus faz o quê? Chama. Chama ele aqui. Jesus não sabia o que ele queria? O que vocês acham? Jesus já sabia. Mas ele pede para os discípulos o quê? Parem com essa super proteção de vocês. Sabe? As pessoas querem estar próximas de mim. Calma. Pode chamá-lo. Chama ele até aqui. Deixa eu falar com ele. Jesus já sabia o nome. Jesus já sabia a quantidade de fios de cabelo que ele tinha. Jesus já conhecia a história dele. Jesus já sabia de tudo. Jesus não precisava nem fazer a pergunta para ele. Porque para alguém que está desesperado, pedindo uma chance, Jesus precisava perguntar, o que queres que eu te faça? Estava muito claro que ele voltasse a enxergar, que ele voltasse a ver. Mas Jesus vira para ele, olha para ele e fala o quê? Ok, eu te ouvi, eu te escutei. O que você quer? O que você precisa? E ele fala o quê? Jesus, que eu volte a enxergar, que eu volte a ver, que eu volte a olhar e perceber as coisas, que em algum momento da minha vida eu tive essa oportunidade. Sabe, irmãos, hoje eu e você podemos enxergar de uma forma muito clara. A gente enxerga tudo, mas a gente não consegue enxergar aquilo que de fato importa. Os nossos olhos muitas vezes estão vendados por uma cegueira espiritual. Muitas vezes nós estamos com uma escama espiritual nos nossos olhos, que a gente não consegue enxergar o passo à frente, o próximo passo. O pecado fez isso com o ser humano. Vocês conseguem imaginar como é que era a visão de Adão? Conseguem imaginar? Perfeito antes do pecado? Como que ele enxergava? É a forma como eu e você e ele enxergaremos novamente lá no céu, transformados e renovados. Sabe, esses dias eu estava lendo, como a gente é da área da educação, e a gente tem percebido muitas vezes que as crianças, elas saem para as férias sem óculos e voltam com óculos. Vocês que são professoras sabem o que eu estou dizendo. As crianças cada vez mais estão enxergando menos, com mais dificuldade de enxergar. Às vezes, está assim, ó, bem pertinho, não consegue enxergar. E a gente vai percebendo, por quê? Degradação do pecado. Cada vez mais o pecado tem feito isso conosco. A gente tem enxergado cada vez menos. E no aspecto da fé espiritual, muito menos ainda, muito menos. Jesus para, Jesus chama, e por último, o que Jesus faz? Que Jesus não faz o milagre pela metade. Se ele te chamou aqui nesta manhã, é porque ele quer te curar. Amém? Eu não preciso de cura. Será? Eu sei quais são as minhas cegueiras que eu preciso. Eu sei o que precisa ser tirado dos meus olhos. Você talvez não saiba, ou talvez saiba. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Exatamente para ter um vislumbre diferente, através da palavra de Deus, através dessa história, o quanto nós podemos enxergar e ver além, e saber de que Deus está no controle da história deste mundo. Vem Covid, vai Covid, guerras, vão, e Deus está no controle da história deste mundo. Se Deus está no controle da história desse mundo, por que Ele não estaria no controle da sua história? Por que Ele não estaria no controle da sua vida? Por que Ele não te guiaria de uma forma, mostrando para você o que você deve fazer, os passos que você deve seguir, a forma como você deve caminhar? Sabe, queridos, aquele rapaz, ele era desprezado. A sociedade daquela época, porque naquela época não tinha Bolsa Família, não tinha recursos, não tinha programa do governo, não tinha nada. A pessoa que tinha esse tipo de limitação, ela era deixada de lado, esquecida, abandonada. Ele era o abandonado da sociedade. E se Jesus não passasse ali, quem sabe ele não teria essa transformação, essa mudança. Sabe, queridos, quando a gente lê em Mateus 25, nós não vamos ler
Mas Jesus diz o quê? Eu estive cego, estive nu, e você me viu, você me acudiu, você me acolheu. Mas como? Quando? Não me lembro. Quando fizeste isso para quem? Para o próximo, para os pequenos, para o outro. É nesse momento que você está mostrando de fato qual é o caminho que você está seguindo, qual é a vida que você quer. Sabe, o cego enxergou o Messias como nenhum deles ali, nem os discípulos. Mas aquele cego gritando desesperadamente enxergou o Messias. Ele viu o Messias, viu sem ver. Consegue me entender? Ali havia um cego que enxergava. É um cego que estava além dele, porque ele sabia que ali passaria a salvação, que ali passaria a transformação dele, e que a vida dele seria transformada a partir daquele momento. Esse mesmo Jesus que saiu de Jericó, que caminhou por Jerusalém, que passou nesse caminho, que ali viu esse cego, que o curou, que o transformou, é o mesmo Jesus que passa hoje na minha e na sua vida. E a pergunta que ele fez lá, é a mesma pergunta que ele faz para mim e para você nesta manhã. Pedro, Marcos, Lucas, Felipe, José, João, Maria, Silvia, Thaís, Raquel, Alberto, sou eu. O que queres que eu te faça hoje? O que você precisa hoje? O que você veio buscar hoje que quer tanto que eu te faça? Senhor, aí a resposta vai ser de cada um de vocês. Senhor, quero voltar a enxergar com os olhos da fé. Eu quero ser transformado pelos olhos da fé. Sabe, queridos, quando Jesus curou, ele disse o seguinte, aconteceu o seguinte, o cego então passou a ver, a enxergar. E o texto continua, ou encerra dizendo o quê? Que ele seguiu a Jesus. Provavelmente Bartimeu estava com aquele grupo que recebeu Jesus na entrada de Jerusalém. Provavelmente ele estava ali com os ramos, entregando, balançando e recebendo a Jesus como rei dos reis, Senhor dos senhores. Porque era aquele que havia curado um pouco atrás. O cego se colocou no lugar certo. Ele se colocou no lugar certo. A pergunta que eu faço para mim e para você nessa manhã: qual é o lugar certo para ouvir a voz de Deus? Qual é o caminho que você tem trilhado na sua vida, e eu tenho trilhado na minha vida, que muitas vezes parece que me afasta de estar no caminho certo, próximo, para ver esse mesmo Jesus passar na minha vida e realizar esse milagre? Se a gente vai no livro de Gênesis, diz o seguinte, ele, porém, disse: não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixe-me partir para que eu volte para ele, para que eu esteja com ele, para que eu viva uma experiência com ele. O cego, então, o que ele fez? Ele se colocou no lugar que deveria estar. Eu vou falar uma coisa para vocês essa manhã. Você está no lugar que deveria estar mesmo, que é na casa de Deus. Vindo para cá, e aqui tem uma peculiaridade, né? Vocês têm. Lá em São Paulo eu já ouvia falar muito de Padre Miguel. Por quê? Pela escola de samba. Não assistia, tá, irmãos? Mas tinha lá. Tem muito. Isso, em São Paulo a gente escutava muito de Padre Miguel por conta da escola de samba. Vindo nesse caminho para cá, a gente percebe que esse movimento está começando de novo. Sim ou não? É o tempo que está começando. As pessoas começam a se agitar por conta dessa data que está chegando, sabe? E mesmo um sábado de manhã, às 8 e pouquinho, a gente vê que as pessoas já estão movimentadas, estão motivadas, quem sabe, para se preparar, para se arrumar, para participar desse evento. Mas eu e você decidimos não estar nesse lugar. Nós decidimos estar aqui na casa de Deus, para glorificar o nome dele. Então, eu e você escolhemos estar no lugar correto. Escolhemos estar na presença de Deus, para viver hoje uma experiência com ele e ter os nossos olhos desvendados, libertos, para enxergar o propósito dele para cada um de nós. O cego, ele sabia quem era Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem é Jesus para você? O que Jesus representa para você? Jesus foi um profeta? Jesus foi alguém importante? Jesus foi alguém que curou? Quem foi Jesus e quem é Jesus na sua vida? Jesus é aquele que transformou, que abriu o mar,
que fez milagres. Quem é Jesus? Na Bíblia nós sabemos, mas quem é Jesus para você? O que Jesus representa para você nessa manhã? Você conhece esse Jesus que realizou esse milagre? Que realizou esse milagre na vida de Bartimeu, e é o mesmo que pode realizar na minha e na sua vida nessa manhã? Você de fato conhece? Eu não o conheço, mas quero conhecê-lo. Essa é a oportunidade. Eu vim aqui nessa manhã exatamente dizer para você que esse mesmo Jesus está à disposição de cada um de nós nessa manhã. Ele está aqui à disposição para abrir os nossos olhos, para enxergar aquilo que nós não vemos, para nos ajudar através do Espírito Santo a tomar decisões que muitas vezes a gente não quer tomar. Sabe aquele emprego que eu não quero, que eu quero, aliás, que eu gosto tanto, mas que está me afastando do Senhor? Sabe aquela decisão que eu preciso tomar, que muitas vezes ela me confronta dia após dia, e eu não tomo, porque eu não busco orientação de Jesus, do Espírito Santo? É para isso que nós estamos aqui. Porque, irmãos, nós somos fadados ao fracasso, se não estivermos conectados com Jesus. Se nós não olharmos com os olhos de Jesus e da fé, nós estamos fadados à perdição. Nós estamos fadados à morte, porque a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Quanto mais eu me afasto da vida, mais eu me aproximo da morte. E Jesus é vida, e o pecado é morte. Quanto mais eu me conecto com o pecado, mais eu me afasto de Jesus, mais eu me afasto da vida, mais eu me perco. Nesta manhã, queridos, é a oportunidade para cada um de nós repensarmos, olharmos, quem sabe o que está faltando nos nossos óculos espirituais, para ser tirado, aniquilado, retirado, jogado ao chão, para de fato enxergar o que Deus quer e deseja para cada um de nós. O cego se colocou no lugar certo. Ele fez o quê? Ele sabia quem era Jesus. Se você vai a João 6,35, é um versículo muito conhecido. Quer ler comigo? João 6,35. Eu vou começar e vocês vão terminar, quer ver? João 6, versículo 35. Declarou-lhe, pois, Jesus. Jesus se apresenta. Ele sabia quem era Jesus. Jesus diz o seguinte: eu sou o pão da... Quem vem a mim jamais terá? E o que crê em mim jamais terá? Sede. Ele sabia quem era esse Jesus. Ele sabia. Interessante, quando Jesus vira para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Essa mesma pergunta, se você voltar na história aqui, em alguns capítulos de Marcos, sabe quem fez essa pergunta para Jesus? Os irmãos Tiago e João. Perguntaram o quê? Jesus virou para eles, né? Eles estavam ali naquela angústia, e ele perguntou: o que vocês querem? O que quer que eu faça para vocês? Qual foi a resposta dos irmãos? Eu quero que meu irmão fique do lado direito e eu fique do lado esquerdo. Eu quero, em outras palavras, poder. Eu quero possibilidades. Não entendia quem era de fato Jesus. Por isso fez esse pedido. E na sequência, um cego, marginalizado, sem nenhuma esperança, ele sabia quem era Jesus. Diferente muitas vezes dos discípulos, ou alguns deles que estavam caminhando com Jesus durante 3 anos, pelo menos, e ainda não sabiam quem de fato era Jesus. Mas aquele cego sabia. A pergunta que eu faço para mim e para você: nós sabemos de fato quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Você sabe quem representa Jesus na sua vida? Eu vejo Jesus através da Bíblia. Eu ouço as histórias de Jesus. Eu ouço aqui no púlpito falando sobre Jesus. Eu sei que tudo sobre Jesus. Mas esse Jesus tem tocado a sua vida? Tem transformado você? Tem te dado discernimento para tomar as decisões corretas? Tem segurado a tua mão? Tem guiado os teus passos? Tem te ajudado nas decisões? Ele está do seu lado? De fato? Tem realizado milagres na sua vida? Irmãos, muitas vezes a gente espera milagres, como esse que nós acabamos de ler, de alguém que não enxergava e voltou a enxergar, de um oceano que se abre, de uma água que se transforma, de um pão que se multiplica. São esses os milagres que a gente quer ver. Mas muitas vezes, o milagre maior é você estar aqui nesta manhã. Pergunte para alguém a importância do ar
quando ela está na UTI, precisando e buscando ar e não encontra. Pergunte a necessidade, o anseio de alguém que precisa de cura, de transformação, quando o médico chega para ela e diz: não há mais nada que se fazer. O que ela precisa? Eu cheguei aqui há 2 anos. Já falei isso uma vez. E tive a Covid. Fui internado. Fiquei lá durante 12 dias. Para mim, enquanto estava na UTI, que eu fiquei 5 dias na UTI, para mim, o milagre era respirar. Por isso que eu digo para vocês, hoje, o respirar, para mim é um milagre. E eu agradeço a Deus por isso. Talvez é algo normal para você. Eu estou respirando, eu nem pensei que eu estou respirando. Pois é, isso é um dom, isso é uma dádiva, isso é uma bênção. Agradeça a Deus por esta bênção, por você estar respirando. Ele se colocou no lugar certo, ele sabia quem era Jesus, e ele fez o que o salmista diz no versículo, Salmo 37, no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais, ele se entregou completamente para Jesus e foi curado. Portanto, se eu pudesse dizer, resumir o que eu falei para vocês nessa manhã, pare com a correria e ouça a voz de Jesus. Provérbios diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta, o caminho vem de quem? Deus. Em vão vigia a sentinela, se o Senhor não edificar o nosso lar, a nossa casa. Se ele não estiver à frente, em vão vigia a sentinela. É em vão. É em vão. A gente busca, e sabe, cada vez mais falta salário no fim do dinheiro. Entenderam? É isso. Parece que falta salário. Sabe? O mês, janeiro agora, parece que teve 70 dias. Não é verdade? E a gente trabalha, e olha as coisas, parece que caindo assim, esfarelando na nossa mão. Os nossos sonhos, que a gente acha que é o melhor para nós, se esfarelam pelo chão. É isso que a lição tem falado esse trimestre. Sabe, a gente corre, e perde o que de fato importa, precisa, é necessário para a nossa salvação. Sabe, tem outro versículo em Provérbios também, 14, 12, que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Mas como é que eu vou saber se é um caminho de morte? Se eu estou trilhando nele, se eu não enxergo lá na frente? Quando eu estou conectado com a bússola, com o mapa, com quem sabe o caminho, com quem sabe quais são os próximos passos, quem está à frente, conduzindo a vida. Ele vai me dizer: dê um passo, não dê um passo, siga, pare, espere, tome a decisão, não tome a decisão, avance, segura, ore, clame, vá à frente. É Ele, é Jesus quem diz, através do Espírito Santo. Queridos, pare com a sua correria, chame Jesus pelo nome, não pelo nome da moda, pelo nome que Ele representa para você. Quem é Jesus para você? O que Ele representa? Chame pelo nome. Hoje Ele não vem para salvar a multidão, Jesus vem para salvar você, individualmente, eu, individualmente. Jesus, quando voltar a essa terra para nos buscar, Ele vai levar uma grande multidão, sim, mas Ele vem para salvar você e a mim. E eu e você, por isso que eu falei no começo, que o céu não vai ser o mesmo sem esse amigo que está do seu lado, sem esse irmão. Por quê? Eu e você, somando um ao outro, assim nós formamos uma grande multidão. Mas hoje nós somos uma multidão de uma só pessoa. Se hoje é a salvação aqui, que seja a sua e a minha salvação. Amém? Queridos, Jeremias 29 diz assim: então me invocareis e direis, orareis e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando buscareis, como? De todo o coração e entendimento. Sabe, queridos, Filipenses, Paulo, olha o que Paulo diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus. Que você saia daqui dessa manhã com a certeza de quem é Jesus e o que Ele representa para você. Que esse mesmo Jesus que parou naquele barulho
com aquela multidão para ouvir Bartimeu, hoje ele para te ouvir, para ouvir o teu clamor, para ouvir o que você precisa, mesmo sabendo o que você precisa. Ele já sabe o que você precisa, ele já sabe, mas ele quer ouvir dos teus lábios, ele quer ouvir de você, ele quer ouvir de mim. E por último, não menos importante, acontece o quê? Jesus para, Jesus escuta, chama e, de fato, realiza um milagre, realiza a cura. Salmo 107, 20. Abra comigo, por favor. O salmista, no capítulo 107, diz o seguinte. 107, versículo 20. Olha o que diz. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Jesus curou. E é o mesmo Jesus que quer curar a mim e a você nesta manhã, que quer nos transformar nessa manhã, quer nos fazer pessoas diferentes. A mesma pergunta ele faz para mim e para você. O que queres que eu te faça? Para esse irmão aqui, eu não me lembro o nome, mas que perdeu a esposa. Sabe, Patrícia, né? Patrícia é a irmã. Vocês sabem de quem eu estou dizendo, quem eu estou falando. Para ele, se Jesus chegasse hoje e perguntasse, o que queres que eu te faça? Ele vai dizer o quê? Quero ver a minha esposa novamente. Quem sabe Jesus pergunta para você, o que queres que eu te faça? Eu queria muito, Senhor, que o meu filho que eu enterrei, que ele ressuscite, que eu quero vê-lo novamente. Eu quero ver meu pai novamente. Eu quero ver meu irmão. Eu quero ter a minha vida transformada. O que falta? O que queres que eu te faça? É a mesma pergunta. A pergunta que Jesus faz é a mesma, mas a resposta vai ser diferente. A minha e a sua vai ser uma resposta diferente. O que você quer? O que queres que eu te faça? Jesus pergunta, e você vai responder. Um emprego, uma família restaurada, um casamento restaurado, um filho que está afastado, está longe, que já foi daqui, que já esteve aqui e não está mais. É isso que eu quero, Senhor. Clame, é isso, peça, implore, dobre o seu joelho, ore, clame, que Ele vai realizar, em nome de Jesus. Se você tem fé e acredita, isso vai de fato acontecer. É para isso que nós estamos aqui nessa manhã, para clamar, para buscar a presença de Jesus na nossa vida. E que o milagre que eu e você buscamos essa manhã, que você encontre ao sair daqui. Eu vou repetir. Que o milagre que eu e você buscamos essa manhã, você encontre ao sair daqui. É isso. É isso. É para isso que nós aqui estamos. Qual é a diferença minha e sua desse cego que estava ali gritando desesperadamente? Irmãos, se eu não tiver a presença de Jesus e do Espírito Santo na minha vida, eu vou clamar, clamar, clamar e não vou ouvir nada. Isso se eu clamar, isso se eu buscar. Mas quando Jesus está comigo, está com você, você de fato o conhece, o enxerga e vive uma experiência com Ele. Para encerrar, algumas lições que nós podemos ter dessa história. Primeira delas, confiança. Você confia de fato em Jesus? Você acredita que esse Jesus que realizou esse milagre e tantos outros na história é o mesmo Jesus que pode realizar um milagre na sua vida? Você confia nisso a tal ponto de dar a sua vida por isso, de viver uma experiência por isso? Você confia? Se você confia, você pode ticar que você aprendeu a lição do cego Bartimeu. Segundo, perseverança. Enquanto muitos disseram para ele, esquece, Jesus está ocupado demais e não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Ele insistiu. Não importa essas pessoas que estão ao redor. Quem sabe o seu colega do trabalho, quem sabe lá o seu vizinho. Você fala de Jesus, ele fala, para, não quero ouvir de Jesus. Eu não quero saber de salvação. Eu não quero saber de céu. Para de falar. Insista, continue. Porque você vai levar salvação para Ele. E Ele vai te agradecer por isso. Persevere até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere. Continue, não desista. Mesmo que pareça que muitas vezes você vai desanimar, vai cair. As pessoas parecem que não vão te enxergar. Mas persevere. Porque Jesus, esse mesmo Jesus, chega na tua vida nesta manhã. Tenha confiança, persevere.
tenha uma visão espiritual. Saiba de fato quem é Jesus. Jesus, filho de Davi. Em outras palavras, o Senhor é o meu Salvador. O Senhor é o Messias, que durante muito tempo se pregou. De fato, eu não consigo enxergar. Eu estou ouvindo, mas eu sei que o Senhor está aqui. Por favor, me ouça. Eu tenho algo especial. E Jesus para tudo para ouvi-lo. Tenha uma visão espiritual. E como que eu tenho uma visão espiritual? Através da palavra de Deus. Através de uma comunhão com Ele. Através da oração. E sentindo o propósito que Ele tem para você. Tenha disponibilidade. Se preciso for, saia da sua zona de conforto. E veja onde Jesus está passando. E vá lá e clame por Jesus. A gente precisa muitas vezes sair da nossa zona de conforto. Está cômodo, está tranquilo, está bem, está bom aqui, não preciso de mais nada. E eu fico ali e não vejo a cura, o milagre, a transformação. Então tenha disponibilidade para receber o milagre. Confie no poder de Deus. Você confia no poder de Deus? Por último, seja humilde. Tenha clareza da sua condição, da minha condição. E de que para sermos transformados e curados, nós precisamos esvaziar, como eu falei no começo, o nosso eu. E deixar com que Deus preencha, que Jesus preencha. E que Deus, Espírito Santo, preencha a nossa vida. Aí nós estaremos prontos, como diz Malaquias, provar o Senhor. E deixar que as janelas do céu se abram para receber as bênçãos. Muitas vezes eu e você não recebemos bênçãos, sabe por quê? Não é porque Deus não quer dar a bênção. É porque Ele sabe que você ainda não está preparado para receber. E quem sabe nunca estará, porque não buscou, não quis estar próximo dEle, não quis ter um relacionamento com Ele. Mas quando a gente está próximo, e a gente ora e clama, Deus sabe o tempo certo de dar a bênção para cada um de nós. Quem sabe esse tempo dessa bênção que você está pedindo há tanto tempo, está chegando. Quem sabe esse dia é hoje, quem sabe é agora, quem sabe é o momento de receber essa bênção. Você quer receber essa bênção? Quer receber essa bênção? Quer ser transformado? Quer ser curado? Quer de fato sair daqui para mais uma semana, em breve, receber as bênçãos do sábado e depois uma semana com o poder de Deus dirigindo a sua vida? Faça isso que nós acabamos de ler. Corra menos, escute mais, clame ao Senhor e ouça o timbre da voz de Jesus. Porque se você ouvir o timbre, você vai saber que no barulho desse mundo, o Rei te chama. Está próximo de você e quer te ouvir. Sabe, queridos, por último, creia na divindade de Jesus. Porque esse mesmo Jesus que veio, não precisava, mas Ele veio. Ele saiu do céu, estava cômodo, mas Ele veio para me salvar, para te salvar, para morrer numa cruz. Esse mesmo Jesus que veio é Deus. Não escute o contrário disso. Não dê a voz para pessoas que dizem que Jesus não é Deus. Porque Ele é Deus, Ele é o Deus da sua vida também. Esse mesmo que realizou esse milagre, está disposto a realizar na sua vida nesta manhã. Está disposto a te curar. Eu não te conheço, mas Ele sabe. É uma doença? Você está doente? É emocional? É colega de trabalho? É financeiro? É um emprego que você está clamando e não vem? Eu não sei. Mas Ele sabe. E se é da vontade dEle, Ele vai te responder nesta manhã, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir uma mensagem musical. Eu vou ser o primeiro a estar aqui. Porque eu quero receber esse milagre. E Deus sabe qual é o milagre que eu preciso receber. Se você quer receber esse milagre, se você quer, assim como Bartimeu, ter uma experiência e se tornar um mensageiro, porque ele foi com Jesus, quem sabe, foi falado aqui de pequeno grupo, né? Quem sabe uma igreja se fundou lá em Jerusalém, sabe quem era o líder daquela igreja? Bartimeu, porque foi salvo e transformou a vida de outras pessoas. Se você quer isso também para você, na sua vida nessa manhã, enquanto o nosso amigo vai cantar, que você fique em pé. Que você fique em pé e se conecte com Jesus e diga: Senhor, o Senhor sabe qual é o milagre que eu preciso. Por favor, preencha
me responda se for do teu querer. Se a resposta for sim, louvado seja o teu nome. Se a resposta for não, louvado seja o teu nome. Se a resposta não é hoje ainda, louvado seja o teu nome, até que essa resposta venha. Enquanto ele canta, que você pense, reflita. E se tem uma pessoa, já tem, que sou eu, a primeira, que precisa ser curado e transformado, valeu a pena estarmos aqui nesta manhã. Deus te abençoe. Preciso te contar, falar do meu sofrer, o que está em meu coração, Senhor. Tenho tanto medo de deixar o teu querer, e o que farei sem teu amor em mim? Senhor Jesus, aqui estou, te louvo e minha vida está em tuas mãos. Estou aqui para te louvar, entrego o meu viver. Ó Senhor, o que é meu, entrego em tuas mãos. Quero ser a tua voz no mundo que precisa de amor. Tenho tanto medo de deixar o teu querer, e o que farei sem teu amor em mim? Senhor Jesus, aqui estou, te louvo e minha vida está em tuas mãos. Estou aqui para te louvar, entrego o meu viver. Ó Senhor, o que é meu, entrego em tuas mãos. Quero ser a tua voz no mundo que precisa de amor. Te entrego o que sou e todo o meu ser, meu coração, meu caminhar, pra sempre sou teu. Senhor Jesus, aqui estou, te louvo e minha vida está em tuas mãos. Estou aqui pra te louvar, entrego o meu viver. Ó Senhor, o que é meu, entrego em tuas mãos. Quero ser a tua voz no mundo que precisa de amor. Pra te louvar, entrego o meu viver. Ó Senhor, o que é meu, entrego em tuas mãos. Quero ser a tua voz no mundo que precisa de amor. Quero ser a tua voz no mundo que precisa de amor. Paulo vai dizer o seguinte, 2 Coríntios 4, 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas.
O mundo precisa, como ele acabou de cantar, de amor. O mundo não precisa de guerra. O mundo não precisa de ódio. O mundo precisa de paz. O mundo precisa de pessoas que conheçam esse Jesus e leve para elas. E eu e você vamos sair naquelas portas ali e vamos ser esse Jesus para elas. Muitas delas não vão entrar aqui. Você vai até ela. E elas vão estar no céu conosco também. Que eu e você possamos ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus, clamar e receber a cura que tanto precisamos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor, de uma forma tão poderosa, gloriosa, misericordiosa, o Senhor nos ama, nos resgata, nos transforma e nos coloca novamente no caminho de luz, de paz, que o Senhor desenhou e escreveu para cada um de nós. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, trazendo um coração muitas vezes apertado, arranhado, sofrido, mas alegre, grato, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo, e o Senhor está no controle da nossa vida. Nada acontece sem a tua permissão, e o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. E se preciso for, Pai, nós vamos passar pelo vale, porque está na Bíblia, está na tua palavra, mas no final nós poderemos chegar no pasto verdejante, estar contigo na mansão celestial e viver a eternidade contigo, Senhor. Enquanto aqui estamos, por favor, segure a nossa mão, segure os nossos sonhos, abra os nossos olhos para enxergar com os olhos da fé, para termos fé, acreditar que o Senhor está no controle, não desistir, e não somente isso, mas levar outras pessoas a te conhecerem e ter uma experiência contigo também, Pai. Estamos ouvindo os passos de um Deus que se aproxima. Podemos muito em breve, Pai, quem sabe olhar para cima, quem sabe na nossa geração ainda, Senhor, olhar para cima e enxergá-lo voltando para nos buscar, para não mais dor, não mais ter que enterrar pessoas que amamos, não mais lutas, não mais sofrimento, nunca mais pecado, e termos a oportunidade de viver a eternidade contigo nos céus, Pai. E lá, o Senhor será o santuário, nós estaremos na tua presença, o Senhor será o nosso Deus, e nós seremos os teus servos. Nós queremos aprender o cântico dos salvos. Por favor, Pai, nos prepare aqui ainda neste mundo, a aprendermos a viver conforme o teu querer, com a fé que o Senhor desenvolve em cada um de nós. E que ao sairmos daqui nesta manhã, Senhor, que o Senhor dirija os nossos passos, que o Senhor limpe aquilo que nos afasta de Ti, nos conecte contigo novamente, para quem sabe, Pai, muito em breve, o próximo culto, o próximo sábado, o próximo evangelismo, que não vai mais precisar, a próxima Semana Santa, que também não vai mais precisar, porque será eterno, nós estejamos contigo nas mansões celestiais. Por favor, Senhor, não deixe que desanimemos, por mais que as pessoas que às vezes estão próximas da gente, às vezes até querem o nosso bem, mas nos atrapalham a clamá-lo, a buscá-lo, viram para a gente e dizem, pare de clamar, não busque, Jesus está ocupado demais. Que o Senhor, mesmo assim, ouça a nossa voz, ouça o nosso clamor, ouça o nosso coração, e acima de tudo, Pai, nos faça pessoas melhores, tementes a Ti e que querem o céu como recompensa. Fica conosco, nos leve em segurança, Pai, é o que nós pedimos e clamamos, não porque tenhamos algum mérito, porque nós não temos, mas nós o fazemos dos méritos desse Cristo Jesus, que realizou esse milagre que nós acabamos de ler, e que é o mesmo que realiza o milagre na nossa vida nessa manhã, que morreu na cruz do Calvário, mas não está morto, está vivo, está aqui conosco, e vai voltar para nos buscar. E é em nome de Cristo Jesus que nós clamamos. Amém, Senhor.